Pessoal, estamos aqui de volta no Papo Sem Fronteira. Eu estou com um grande amigo que conheci alguns anos atrás, o Alex Marcondes, né, da empresa Helpful. É uma empresa especializada na gestão de mão de obra para grandes operadores, indústrias, né, transportadores. E hoje o papo é com ele aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast Papo Sem Fronteira, Alex. Ô, Rodrigo, gratidão pelo convite. Muito bacana aqui poder compartilhar aí, ó, serviço que viemos executando aí ao longo desses anos aí. Alex, eu fiquei vislumbrado com o teu trabalho, porque você me comentou nos bastidores, eu já te conheço há tempo, né? Que o Alex consegue fazer a contratação de mão de obra especializada de acordo com a demanda do cliente, né? Conta um pouquinho para nós como é que é esse trabalho, qual é essa especialidade da tua empresa. A Helpful, né? Nós somos uma empresa prestadora de mão de obras temporária, terceirizada, bem como recrutamento de seleção. Então, hoje toda vaga que entra no grupo, a equipe de seleção, ela entra em contato junto com a empresa e ela traça todo aquele perfil. Então, vamos dizer que a Ravex, aí uma empresa, ela precisa contratar ali uma mão de obra X. Então, nossa seleção ela vai alinhar junto ao RH todo o perfil, experiência, idade, salário, todas as qualificações, ela alinha aonde ela vai buscar esse colaborador no mercado. Então, hoje nós contamos aí com algumas ferramentas, né? Sim. Que nem todas as empresas, às vezes, elas estão tão aptas ou têm uma estrutura para poder fazer essa busca no mercado. Então, vem ganhando aí muitas oportunidades no mercado justamente dessas ferramentas e uma equipe voltada a esse banco de dados próprio e atende toda a vaga quando surge. Sem falar que o problema das empresas hoje é mão de obra, né? Cada vez está mais escassa a mão de obra especializada e, pelo que você me fala, vocês conseguem driblar essa dificuldade e atender os teus parceiros e teus clientes com qualidade. Hoje você vê que o mercado, né? É igual nos bastidores a gente conversa, a mão de obra qualificada ela tá escassa, né? Então tá difícil de buscar. Então é justamente aonde a Help ela acaba executando um bom serviço aí, que ela tem esse banco de dados, essa inteligência de buscar um colaborador, seja ele ali na redondeza, onde for, ela entende a dor do cliente, né? Sim. Ela entende a dor do cliente, onde ela executa ali, sempre passando pelaquela triagem, pela nossa seleção, onde ela leva sempre ao contratante, ao parceiro ali, três opções ali, mais assertiva possível, porque sabemos hoje aí como está difícil, né? E como é importante o engajamento ali de uma mão de obra qualificada no mercado. Sim. Conta para nós um pouquinho também, Alex, como é que é, quais são as especialidades que você trabalha, os níveis hierárquicos, como é que funciona isso para o nosso espectador que estiver ouvindo, né? Nós temos vários embarcadores, nós temos mais de 3.500 desculpa, 3.500 clientes, dentre eles os maiores embarcadores do mercado, e tenho certeza que eles vão se interessar aí pelo serviço que a Helpful fornece de forma especializada. Conta um Uhum. pouquinho como é que é isso para nós. Olha, nós, a Helpful, estrategicamente, né, com a nova reforma trabalhista em 2017, aonde o mercado ali abriu aquele leque de mão de obra terceirizada, que antes você terceirizava mão de obra, só que você não poderia terceirizar mão de obra fim. Então você terceirizava ali uma portaria, uma limpeza, uma jardinagem, Sim. aquela mão de obra fim não poderia ser terceirizada. Em 2017 houve essa mudança, aonde tanto prolongou o prazo da mão de obra temporária e a mão de obra terceirizada. Então, nós estamos aqui em Cajamar, estrategicamente virou um polo logístico gigantesco, né? Sim. E aonde com essa chegada das logísticas, onde você viu que teve esse boom nessa mão de obra. Por quê? Muitas logísticas ela acaba tendo essa mão de obra sazonal. Então, datas festivas, final de ano,
alguma data específica. Final de mês, né? Final Sempre de final de mês mês, é um... quando tem um inventário, alguma coisa assim. Sim, Então tem muitas datas específicas que ela tem aquele boom e ela contrata às vezes 2, 3 vezes mais do que a quantidade que ela tem. sim. Então é aonde estrategicamente nós demos a opção de contratar como temporário, né, um facilities como temporário ou terceirizada, porque sabemos todas aquelas obrigações, os custos, encargos tributários, trabalhista, a própria gerência, administração dessa mão de obra, o quanto isso custa caro e ocupa tempo da contratante. Então a Help ela vem aí justamente para suprir essa lacuna. Então a gente entra com uma mão de obra terceirizada, um exemplo numa logística, onde nós fazemos todo o processo seletivo, toda aquela a integração do colaborador e a administração da mão de obra mensal ali, a rotina normal. Então, vou dar um exemplo aí de uma logística que nós atendemos, ela tem um volume aí de uns 100 colaboradores e são terceirizados, são funcionários seletistas Help que atua dentro dessa logística. Então, numa mão de obra assim, num certo montante assim, nós já deixamos até 1, 2 backup por função. E por quê? Porque sabemos aí como, igual nós estávamos mencionando, essa geração Z, às vezes não é tão comprometida. Então, frequentemente você vê um colaborador afastado, um atestado ou algo assim. Então, nós já mantemos até um backup ali para suprir essa ausência, que obrigatoriamente a gente vai ter que ter, porque a cada um ano letivo tem colaborador que vai estar saindo de férias, tem colaborador que se afasta, então a gente estrategicamente tem que estar ali para suprir essa demanda ali e manter o serviço ali do cliente, que ele também é um prestador às vezes. Então a gente tem essa parceria aí com alguns aí que vem dando certo no mercado. Entendi. Eu tava numa palestra esses dias com o Dal Bosco. Até ele vai vir aqui na sexta-feira. Ele é um palestrante a nível nacional, de nível nacional e internacional. E ele estava colocando o turnover, né? E eu fiquei estarrecido com o turnover da Uber. 1,23 meses. Né? Então seria 1 ano, 2 meses e 3 dias, né? É mais ou menos isso, né? Como é que você lida com isso? Você falou da geração Z, né? Uhum. Pelo que eu entendi, você faz contratação de mão de obra seletista por você, mas que vai prestar, sei lá, 3, 4, 5 anos de contrato com a empresa, mas você também tem um buffer de pessoas, né, na tua empresa para atender a demanda do spot das empresas, né? O final de mês, o final de ano, final de ciclo, final de trimestre, que tem, normalmente a indústria tem as metas aí de vendas para cumprir. Como é que funciona um pouco até para que o público que vai nos assistir entenda esse teu trabalho e que isso de repente crie sinergia de negócio entre as empresas? Olha, esse diferencial para nós, né, esse turnover, que às vezes o impacto é muito grande, que a gente sabemos, às vezes, para trabalhar, para você contratar uma consultoria igual a Help, tem alguns clientes que ele vê como um custo desnecessário, um custo alto às vezes, mas ele não sabe o quanto é mais caro você recontratar, repor uma mão de obra que às vezes está ali já acostumado com aquele serviço. Para nós, visto que o nosso segmento tem aquela mão de obra de logística, um exemplo, já nós aprofundamos no segmento logístico, nós temos aquele serviço de logística, mas nós temos o recrutamento e seleção, que é onde é um outro do segmento que atuamos. Então, naturalmente, a equipe da seleção ela tem aquela triagem, ela tem aquele banco de dados próprio, ela tem os candidatos que vai efetuando cadastro ali, e temos que estar pronto a atender qualquer demanda. Eu vejo isso como um case de sucesso até, que eu vou dar um exemplo, às vezes, numa logística que a gente que atendemos, quando tem um pitch dentro da empresa, ela vai abrir ali uma vaga,
muitas das vezes colaboradores nossos acabam participando desse pitch e sendo contratado, efetivado ali por uma vaga que era do cliente nosso. Então, nós vemos como um case, porque dá a entender que fazemos um belo trabalho, porque, obviamente, senão não estaria sendo efetivado esse funcionário. Mas, na rotina, temos que trocar, a gente acaba tendo essa troca, porque como somos um prestador de serviço, a gente tem que atender bem e dar qualidade no nosso serviço. Sim. Então, hoje aí, a própria NR vem fazendo essas alterações. Você vê que o grupo, o RH como um todo, ele nunca foi tão valorizado e deram tanta importância agora enquanto está dando para o humano, na verdade, né, para o H do RH, porque você tem que trabalhar, tem que saber fazer esse trabalho com a pessoa. Nós mesmos na Help, nós buscamos isso agora junto à BRH, que é a Associação Brasileira de RH. Nós estamos participando aí do PES, justamente, que é um programa de empresa de saúde, onde a gente está ali tentando implantar uns treinamentos, uma qualidade de vida, uma parceria com a academia, que é onde você vê que buscando essa melhoria para o colaborador, porque obviamente um colaborador motivado, bem, o turnover será melhor e ele vai estar ali conseguindo fazer um ótimo trabalho. E para nós é um diferencial, até vejo, porque esse ano 2025 eu tinha algumas metas, né? E agora, recentemente, a gente conseguimos aí utilizar aí do selo da GPTH, né? Onde as melhores empresas para se trabalhar. Então, a Help hoje ela é qualificada aí, pode usar esse selo de fevereiro de 2025 até fevereiro de 2026. Então, eu vejo aí com bons olhos, visto que toda a parte ali dessa implantação, né? Sim. É onde é o colaborador que avalia se a empresa é uma boa empresa para trabalhar, como que o engajamento, toda aquela qualidade. Então, nós se adaptamos e buscamos atender essas empresas. Eu vou te perguntar qual que é o segredo para ter um turnover baixo, ter uma aderência alta, né? Uma longevidade do profissional na empresa, mas antes eu queria que você me contasse um pouco desse custo de recontratar. Eu sempre falo, eu também trabalho com consultoria, né? E nas empresas, quando eu era executivo ainda, eu preferia pagar o dobro para um funcionário que me entregava o dobro do que ter dois, né? Porque eu acho que fica muito mais enxuta a relação de decisão né, de diretoria, gerência, supervisão, coordenação, etc, né? E é muito mais fácil, é mais fácil de tracionar resultado, entre outras coisas. Conta um pouquinho para nós da tua visão desse custo, né? Você que fornece mão de obra, né? E se preocupa bastante com essa questão da qualidade, e se não tiver qualidade, você vai ser substituído, vai para a contratação própria. Está citando vários exemplos aí de prêmios e de reconhecimentos, né? Na questão de ter mão de obra qualificada que atenda às expectativas do cliente. Fala um pouquinho para nós como é que é essa questão do custo de recontratar na tua visão. Olha, eu menciono porque nós também passamos por isso. Recentemente, até na nossa própria seleção, nós tivemos aí um turnover, aonde eu optei até mesmo de você pegar uma pessoa ali recém-chegada ao cargo e às vezes você lapidar e tá bem aberto a novas ideias do que você pegar uma pessoa ali que já é do segmento, já vem, eu não digo vício, mas ela até aquela rotina igual Tem o jeitão dela e não muda, né? não muda, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim. Então, nós tivemos isso e onde foi bem visto, temos ali alguns cases de sucesso, mas vem muito da pessoa. Hoje você vê que nem eu menciono aí, dando exemplo de Cajamar, porque somos de Cajamar, que operador de logístico
operador de empilhadeira, motorista de caminhão, só tá parado quem quer. Porque eu até menciono às vezes, alguém que me procura mencionando, fala, "Ah, precisa arrumar emprego para tal pessoa, ou algo assim. Eu falei, nossa, mas já foi no pátio alguma coisa? Porque não é possível. Em Cajamar ali você vê semanalmente anunciando 100 mil vagas, Mercado Livre, outras concorrentes ali. São muitas vagas, muitas, Mas, muitas. Alex, se tem tanta vaga e uma pessoa não consegue se empregar na vaga, que de repente que seja igual ao que ela está buscando, né? Não é falta de qualificação ou é porque é uma pessoa que já passou por algumas empresas e tem problemas, é uma pessoa que não aceita, é uma pessoa que às vezes quer muito mais do que ela na formação que ela tem, ela consegue entregar. Como é que é isso no dia a dia? Olha, eu acho que são inúmeros, igual você mencionou, não dá para se basear em apenas num caso, mas Sim, eu acho que são vários casos ali. Nós mesmos, antigamente, quando nós éramos convocados, tínhamos a oportunidade de participar de um processo seletivo, se era convocado para uma entrevista, você chegava na empresa alinhado, igual estava indo num casamento, você procurava saber ali informações dessa empresa, onde você. Porque também o candidato ele tem que ver se ele quer aquela vaga. Às vezes a empresa está oferecendo, mas ele tem que pesquisar, ele tem que saber se é viável para ele. Se ele tem ali, vai ter algum crescimento, se a empresa é uma empresa idônea, se está passando por uma boa situação ou algo assim. Então, e quando nós tínhamos essa oportunidade, nós abraçávamos ela. Trabalhei em Cajamar, São Paulo, 16 anos seguidos. Nesses 16 anos, eu tive uma ausência de um atestado, porque o próprio gestor me impediu de trabalhar, que era uma conjuntivite muito forte, onde ele falou, não, vai acabar passando para os outros os funcionários. colaboradores. Poderia estar, às vezes, não 100%, mas você ia lá, a empresa falou, ó, não, vai descansar, amanhã você não está legal, ou algo assim. Você vê que hoje o comprometimento dessas pessoas não é mais o mesmo. E eu digo isso, igual mencionei, hoje quando nós anunciamos um processo seletivo numa logística, ou pegamos aí uma vaga numa pequena empresa para fazer o recrutamento de seleção, quando convocado um candidato para ir na empresa, você vê que às vezes ele vai do jeito que ele estava na rua ou em casa ali, você vê que não tem aquela atenção. Vejo também que foi muito afetado aí com a pandemia, aí mudou muito. O trabalho home office, a entrevista, entendemos até que é mais prático, viável às vezes você conduzir um processo home office, às vezes só num divisor de águas mesmo, às vezes falar tete a tete com esse candidato, mas tá tudo muito mudado. Tá tudo muito mudado. E igual mencionei, treinamento tem que ser dado, até mencionei. Nós temos aí um case de sucesso aí, visto nessa região, igual mencionei, você tem essas funções que eu falei que está difícil de você trazer um colaborador ali compromissado ali nessas funções. Hoje lá nós tivemos case interno que teve ações nossas dentro desse prestador de serviço, que eu tinha, por exemplo, uma vaga de operador de empilhadeira, no mercado às vezes a gente não acha, e onde a gente pegava ali, tinha colaboradores que eram habilitados, a gente incentivava a fazer um Senai, fazer um curso, onde a gente falava, não, você faz o curso, nós temos parceria aí com algumas clínicas de medicina ocupacionais, a gente vê o treinamento do NR15, NR35, NR11, para poder qualificar esse colaborador e ele suprir essa demanda aí, um exemplo de um operador de empilhadeira. Entendi. Entendeu? Mas não sei se eu respondi no complexo geral, mas precisamos sim se adaptar, buscar
novidades, está atualizado. Eu mesmo agora, no meu particular, eu tenho 4 formações. Eu fiz a primeira administração, finalizei a administração, eu fui ocupar um cargo de coordenador de RH, eu fui buscar uma pós-graduação, fiz uma Mackenzie em gestão de pessoas, como eu já estava no RH e atuava muito com contencioso trabalhista, eu fiz direito, finalizei direito, eu fui na PUC Campinas e fiz uma pós de direito do trabalho. Mas eu, por interesse meu, vontade de falar ali às vezes com como que se diz? Até fugiu a palavra, com autoridade naquele assunto, e a gente corre atrás, a gente se esforça, a gente estuda, mas você vê que muitas vezes, se não tiver um apoio, a pessoa não, por si só, às vezes não faz. É que assim, né, Alex, você comentou bem, né? Desde quando você era executivo, você já tinha atitude diferente. Sim. Eu acredito muito nisso, porque uma vez eu me machuquei jogando por uma empresa, e eu machuquei muito feio. Eu não perdi nunca na minha vida um dia de trabalho até hoje. Né? Então, acho que quem entrega diferente cria oportunidades diferentes. Né? O papo está muito bom, como fala meu amigo Jair Moura, mas nós terminamos o nosso primeiro bloco e vamos para o segundo. E obrigado pela audiência. Olá pessoal, vamos para o nosso segundo bloco. Estou aqui com meu amigo Alex Marcondes, ele que foi indicado por um grande amigo meu, Eurico, que tem o canal Log Brands, né, que nos meios sociais, tem o canal de TV. Ele que é especializado nessa parte de mão de obra terceirizada. E eu já venho com uma pergunta bem legal aí, Alex. Qual é o segredo para reter? Qual é o segredo para deixar o funcionário maravilhado com essa questão de dar continuidade, já que nós sabemos que essas novas gerações, né, às vezes não é nem a questão salarial, é a questão muito mais dos benefícios, da forma como a empresa age. Nós temos um case bem legal aqui dentro de casa, na nossa equipe de programação lá de Itapema, né, que tem 2 andares lá de programadores. Uhum. E lá tem cerveja na geladeira. E lanche o dia todo. Eu falei que eu quero trabalhar lá. Eu não recebi a proposta para trabalhar lá. Mas é justamente para trabalhar de forma diferenciada. No final da tarde tem o momento de descontração, a cervejinha. E isso é uma das coisas que acaba retendo. Como é que acontece na tua empresa? É bacana, até esse exemplo que você mencionou. Eu tive, o ano passado, eu fui em Itajaí, que nós fomos entender uma operação de um cliente, e eu fui visitar um outro amigo que ele está em Itajaí, estava numa empresa, e eles tinham esse ambiente tão descontraído
para o colaborador, que eu achei, às vezes você vê, igual eu participo de muitas feiras, eventos, Conar, igual agora eu estava na Intermodal ali conhecendo as novidades, você vê ali nos bastidores, mas você nunca presenciou ao vivo, né? Eu vi um ambiente totalmente descontraído, muito legal, tinha aquelas cadeiras, fone de ouvido, o café, refrigerante, televisão, um ambiente muito saudável, que, queira ou não, ele faz muita diferença. Igual você mencionou do segredo, eu acho a mesma coisa que aquele exemplo que nós temos do Walt Disney, né, que fala, quando você fala que você trabalha até quando você faz o que você ama, já não é um trabalho. Então você acaba produzindo muito, muito, muito. Eu mesmo aí, até pegando esse exemplo, falando de mim, um pouquinho ainda do RH, eu vejo ali, vamos dizer assim, como um diferencial, uma dádiva de Deus aí, de às vezes você poder fazer a diferença na vida de alguém. Então a gente trabalha no RH, eu sempre falo isso para as selecionadoras ali, quando na implantação, na admissão, que o quanto é prazeroso às vezes é o candidato que passa ali, que ela está recolocando um pai de família no mercado de trabalho, ela está dando uma oportunidade, a diferença que ela está fazendo na vida de alguém. Então, eu tenho esse exemplo interno ali na Help. Eu falo o quanto ali é prazeroso a gente poder contribuir, fazer a diferença na vida de alguém. E acho que o mais importante é isso, se investir, igual nós mencionamos, um treinamento, um ambiente saudável. Um ambiente saudável você produz bem mais do que aquele ambiente Pesado, né? pesado. Você sabe que eu falo para meus filhos, Alex. Eu tenho 3 filhos. Um é especial, que vai ser nosso companheiro a vida inteira. E eu tenho 2 jovens, né? Um que está indo para a área da tecnologia e a outra está indo para a área do direito. E eu sempre falei para eles, escolhe uma profissão, tudo está relacionado ao ganho também, lógico, né? Mas escolhe uma profissão que você vai levantar todo dia, vai ter, você, pô, eu vou de novo trabalhar. Que vai com amor, com paixão, né? Eu costumo usar até um termo forte, que é o tesão por fazer aquilo. Né? Quando você consegue ligar, né, o teu trabalho como se fosse um lazer, né? Parecido com isso, isso é muito gratificante, porque você vai levantar todos os dias da tua vida, né, ao longo dessa caminhada, com o maior prazer do mundo. E mesmo naquele dia que você não está bem, porque todos nós temos um dia que nós não estamos bem, nós vamos trabalhar com vontade. E quando a gente consegue ligar isso ao trabalho, né, e a ter esse efeito prazeroso, não existe resultado que não seja alcançado, que não seja superado. Eu costumo falar que colocar a pessoa não certa no lugar não certo, por mais que ela se empenhe, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, ela não vai conseguir fazer da mesma forma que colocando uma pessoa certa no lugar que se encaixa para ela. Até nas movimentações, a gente tem que pensar muito, né? Como a gente faz a movimentação de um funcionário, porque se você não fizer uma boa movimentação, você vai ter 2 problemas. Um que saiu, outro que você repôs que não tem mais volta. Então o que você fala, acho que é muito gratificante. E tem gente que às vezes ele tá ali esperando a oportunidade. Pegando esse gancho que você mencionou, eu vejo muito nas redes sociais 2 exemplos assim fácil. É a mesma coisa, o Cafu, ele tá entrando, tem muita, bacana, tem um pessoal do esporte que eles acabam entrando no segmento de RH. O próprio Bernardinho, palestrante de alguns eventos de RH. O Oscar Schmidt, ele atuava numa empresa de benefício, foi top 5 nesse segmento de RH. Sim. E o próprio Oscar, ele falava, né, nesse treinamento dele, que ele tem um apelido que ele não gostava do apelido. Porque o Oscar Schmidt é chamado de Mão Santa. E eu lembro uma vez no tipo podcast que ele estava participando em ESPN, o rapaz perguntou, ele falou, não, mão santa, aquele palavrão.
Ele falou, nunca nenhum dos arremessos que eu joguei ali foi sorte. Eu joguei e fiquei falando, se Deus quiser vai cair. Ele chegava todo dia, 2 horas antes do treino, ele estava ali arremessando, treinando, ele era o último a sair. Então ele treinou todo dia. Ele falou, estava ali pronto para quando teve essa oportunidade. O Cafu, igual mencionei, foi a mesma coisa. Ele falou que na Copa, a primeira Copa que ele foi campeão em 94, ele treinou, primeiro jogo ele treinou, segundo jogo ele treinou, todo jogo ele treinou e o técnico mencionou, falou, até quando você vai ficar treinando, né? Ele falou, não sei quando você vai precisar de mim. No jogo da final, aos 14 minutos, o Jorginho se machucou. Aí ele mencionou se o Cafu tá pronto, ele falou, faz 45 dias que eu tô pronto. Ou seja, ele estava ali esperando essa oportunidade, focado, esperando essa oportunidade. Outro exemplo, igual você mencionou, que você machucou jogando bola e manteve o trabalho, eu vi o quanto, que nem a pergunta é, quanto esse ambiente de trabalho é um diferencial. Você vê na Copa de 98, eles foram campeão. Você vê o ambiente no ônibus, o ambiente no vestiário, é todo mundo, no 2002, né, que foi campeão, 2002. Todo mundo dançando, fazendo aquela batucada, brincadeira no ônibus, descontraído. O pessoal tava ali fazendo o que gosta, tava preparado, paixão, né? aquela paixão normal. Você vê que hoje não, hoje o pessoal vai eu atuo também, nós gosta, né, esse hobby de jogar bola. Você vê que o pessoal tem jogo ali que você já entra nervoso, porque na pré-eleição tem uma pessoa mal treinada ali, ele, em vez de te motivar, ele vai te deixar nervoso, né? Sim. E você falou uma coisa bem interessante, né? Que está relacionada à entrega, né, de cada um. Quando executivo, né, e como consultor ainda, eu sempre falo que a empresa não é dono, a empresa não é cliente, a empresa não é fornecedor e a empresa não é só funcionário. A empresa é um conjunto. E uma parte muito bonita que você falou é que quando o RH está contratando, ele está contratando um ser humano que está precisando. Sim. Porque se é uma vaga indicada, já vem casado para a vaga, né? Quando é uma indicação, fala só faz o processo aí e vai ocupar tal posição. Mas quando você está avaliando, é uma pessoa que está no mercado de trabalho, está precisando daquela posição e assim tem que ter assim a sapiência para poder contratar, né, essa pessoa e ela se encaixe perfeitamente dentro daquela vaga. Porque senão ele vai entrar, vai ficar 2, 3 meses ou não vai dar certo porque ele não vai querer mais, ou não vai dar certo porque a empresa não vai se encaixar. Então, essa habilidade, né, nas entrelinhas, conseguir entender tudo isso, sabendo que do outro lado tem um ser humano que precisa dessa posição, né, e a gestão, né, depois de contratado, sabendo que muitas vezes não é só os filhos dele ou a mulher que depende dele, é um pai e uma mãe que está com ele, né, que ele está cuidando, etc. Então, essa sapiência de conseguir entender todo esse contexto e conseguir juntar tudo isso que daí envolve a liderança é muito difícil. E pelo que eu vi, você se preocupa muito com essa questão da contratação, de saber se a pessoa está indo para a vaga que ela se encaixa perfeitamente para dar certo mesmo. Né? Exatamente. Eu menciono até sem discriminação de função até. Mas o nosso RH ele atua muito no operacional. Então você vê ali, às vezes tem uma logística que abre uma vaga aí, um turnover, que precisa urgente de 20 separador, 20 funcionários ali no carga e descarga, e você vê, às vezes, o perfil do colaborador. Eu até menciono, falo, ó, é mais viável você não mandar um colaborador, às vezes você vê que não está no perfil, do que você mandar e chegar amanhã você ter que fazer o mesmo trabalho de novo, porque não vai ficar. Você vê que não tem o perfil. Então, até porque eu acho que quando você coloca um colaborador lá, deve ter um tempo, né? Não, sim. Se você tiver que recontratar, você vai ter que fazer todo o serviço de graça. Ele tem, dependendo da forma da contratação, se é, por exemplo, um recrutamento de seleção,
que o que que seria o recrutamento de seleção? O recrutamento de seleção ele é muito usado em pequenas empresas, empresas de médio porte, que ela tem, às vezes, uma pessoa no administrativo que ela tem a atribuição de contas a pagar, ela tem atribuição de vendas, tem atribuição do comercial, ela tem aquelas inúmeras tarefas no administrativo. Sim. E quando surge para ela uma vaga, vou dar um exemplo aí, um torneiro CNC, um exemplo. Ela não tem aquela experiência de buscar esse colaborador no mercado, às vezes ela não Que tem aí é um banco altamente qualificado. Né? altamente qualificado, tem questão de salário, questão de região. Então, ela, às vezes, ela não tem aquela expertise que a moça do recrutamento de seleção ela tem ali na mão. Então, nós somos muito procurados por empresas assim, nessas situações, comércio, escritório, que a gente faz toda essa busca do colaborador, faz todo o processo seletivo, nós geralmente oferecemos 3 colaboradores, tentamos oferecer para a empresa 3 colaboradores, mais próximo do perfil ali, para desses 3 a própria empresa às vezes optar por um. Sendo que, uma vez esse colaborador ali contratado e registrado pela empresa, nós damos ali uma carência de 45 dias. Caso o colaborador saia ou a empresa vê que não foi ali a opção certa desse colaborador, uma reposição sem custo. Isso é um recrutamento de seleção. Numa mão de obra nossa terceirizada, temporária, nós automaticamente a gente tem que repor ali, porque às vezes você trabalha com números. Fala, ó, eu preciso ter 20 pessoas aqui. Preciso ter 20 pessoas aqui numa logística, descarregando caminhão. Então você sabe que você tem que ter ali, que é uma mão de obra, às vezes, operacional, como eu mencionei, custo novo é maior. Sim. Então você tem que ter esse banco de dados próprio e apto ali para fazer alguma mudança quando necessário. Eu vi também, Alex, a gente comentou no intervalo, eu fiz um trabalho de consultoria numa empresa, e me permita citar teu nome, Ana. E foi uma experiência bem interessante. Eu já tinha passado por várias experiências na minha carreira nesse sentido, mas com ela, porque ela cobrava a velocidade dos motoristas. E ela tinha lá uma regra seca, né? Infringiu tantas vezes, era chamar atenção e virava uma advertência. E aí eu vi que ela é uma menina nova, cheia de boa intenção, né? Vontade no cargo, cobrando motorista, às vezes com 30, 40 anos de estrada, né? E ela não conseguia visualizar isso fora. E aí eu até costumo falar que é a lei de Murphy, né? A margarina sempre cai no chão, né? A gente escolhe, né? Pode ter uma pilha de papel, sempre vai escolher o papel que tem problema, né? Isso é inexplicável até. E aí eu pedi para ela levantar 3 veículos, e aí eu expliquei para ela a relação de velocidade, qual motorista realmente estava, né, embora ele não estivesse infringindo a velocidade máxima, ele estava gerando um desgaste excessivo no veículo, e aquele que infringiu uma vez ou duas, que era bem spot, que era aproveitamento de inércia, que é altamente benéfico para o transportador, às vezes ele era chamado a atenção. E eu vi nos olhos dela que chegou a brilhar, né, quando ela entendeu o sentido dela estar naquela função, verdadeiramente. Como é que acontece isso na Help Full com os teus clientes, né? Eu vi que vocês falaram que vocês preparam, acompanham, né? E tem essa questão de encaixar a pessoa no cargo, mas também mostrar para o colaborador tudo o que ele precisa fazer para ele encontrar sentido no que ele está fazendo, porque às vezes parece que não tem sentido, né? Tem algum case que você consiga falar para nós? Não temos. Igual a gente mencionou, isso entra muito agora que estava virando obrigatoriedade, que seria mais ou menos a NR1. Onde muitas empresas elas estão ali exigindo um acompanhamento, um treinamento, porque, igual mencionei, agora você vê muito o quanto tá tendo aí afastamento por depressão, alguma coisa assim, né? Nós mesmos tivemos funcionários que saíram, onde a gente entende, você vê até caso de afastamentos, e sim, tem uns que você vê que tá agindo de má fé, mas você vê que tem uns que não. Então, igual mencionei, nós mesmos
Um parceiro nosso agora recentemente me procurou, de que ele vai estar chegando, tá próxima semana da CIPAT dele, se eu teria alguma indicação, se teria alguém para palestrar nessa empresa justamente sobre esse tema que seria no R1. Sim. Onde eu mencionei, falei, nossa, por incrível que pareça, na minha rede de relacionamento eu tenho duas pessoas muito qualificadas, que eu fiz até uma parceria para eles poderem fazer. Eles vão fazer uma apresentação, uma palestra, e a empresa vai estar vendo essa palestra, vai acompanhar, e às vezes sabe a necessidade ali, a importância, às vezes, de implantar levar até para a corporação esse treinamento, o quanto é válido. Nós mesmos, eu tenho lá como importância lá, nós temos 2 líderes que trabalham, 2 CNPJ no mesmo local, porém 2 contas, e é onde a gente está levando dessas pessoas que eu indiquei para dar esse treinamento de liderança, justamente por causa que às vezes é igual você mencionou, você vai dar, quando a moça encheu de óleo ali na advertência, tem às vezes, se você dá uma advertência por escrito, você vai desmotivar mais, a pessoa vai ficar mais nervosa, mais emburrecido, do que às vezes você ter o diálogo e falar e fazer. Tentar contornar essa situação. Nós entramos aí numa empresa onde não precisava dessa oportunidade. Assim que nós conseguimos colocar colaboradores e vimos que teria algumas trocas ali para ser feita ali para executar um ótimo serviço, obviamente foi aparecendo outras oportunidades aonde foi dado preferência para a Helpful, e eu vejo agora de uma grande fusão que essa empresa está fazendo, onde elas estão mudando toda a ideologia dessa outra empresa que foi contratada, que tem alguns colaboradores que permaneceram. Tá colocando a cultura da empresa. Está colocando a cultura, e aonde não é um case, igual mencionado, é um case de sucesso nosso. Nós somos já de imediato acionado para sofrer essa lacuna aí, porque ele viu que na operação logística ali, ele estava com os colaboradores que da forma que estava trabalhando não é igual aonde nós trabalhamos, nós prestamos serviço, o colaborador nosso é uniformizado, tem aquele EPI, tem uma líder que está ali para acompanhar, para dar o treinamento, não só às vezes passar, falar, você vai fazer isso, faz assim, te dá uma receita, você produz. Não, às vezes você tem aquele treinamento e fala, nessa receita você precisa mexer 10 minutos a mais aqui a massa de pão para sair o segredo dessa confeitaria aqui, um exemplo, né? Sim. Então é onde a gente implanta a nossa ideologia, nosso serviço, nosso acompanhamento, as soluções às vezes que essa empresa precisa. Sim. Legal, Alex. Nós estamos no final do segundo bloco, né? Vamos para o terceiro bloco. Eu agradeço a atenção de todos aí e até a próxima.
Olá, pessoal. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Estou aqui com meu amigo Alex Marcondes. Ele que tem uma empresa de contratação especializada, a Helpful, né? Está sendo gratificante aqui aprender com a história dele. É muito bonito e é um case de sucesso. Poucas empresas que fazem um trabalho desse tão bem feito, não, a nível Brasil. E eu queria puxar aqui, ele me contou que ele também faz parte da associação comercial e lá ele acaba levando vários cases de sucesso, trabalha com as empresas que fazem, são associadas. Conta um pouquinho dessa experiência para nós como diretor lá. É legal que nós estamos fazendo um trabalho bem diferente. E foi igual você mencionou de case, para nós, para mim, pessoalmente, é um case bacana. Porque tudo iniciou a Help mesmo, ela teve um dos principais clientes e o que alavancou nós no início foi essa rede de relacionamento, foi o network. Eu lembro que eu participava de um grupo em Jundiaí, chamado Connection, né? Onde ali tinham os membros e vários membros em vários segmentos distintos, né? Sim. E aonde a gente fazia aquela indicação, mas se fazia uma indicação qualificada que é um diferencial e é tudo numa indicação. Mesma coisa, vou indicar o Rodrigo para uma empresa, eu não vou chegar e passar o cartão, o telefone e falar, liga lá, fala que fui eu. Eu falo, não. Você às vezes você indica numa qualificação que você sabe que aquela empresa está precisando ali de um treinamento, você sabe que aquela empresa ali ela trabalha com transporte, ela trabalha com monitoramento. Então você fala, ó. Às vezes de um gestor, um executivo, né, extremamente qualificado para uma determinada área, entre outros, né? Você entende ali, você já passa, quando tem essa conexão, você já tá. A pessoa já está esperando, já sabe o que vai ser falado. Um exemplo é igual o BNI. Era igual um BNI, mais ou menos, onde tem aquele grupo fechado ali que faz essas indicações, tem medidores, algum membro pede algum cliente específico, você fala, eu conheço, esse aqui é meu parceiro, conheço eles, e é tão legal. Eu lembro, tem uma empresa em Cajamar referência, uma empresa muito linda, que é a New Milan, ela trabalha com suprimentos, academia, essas coisas. E teve um convidado, ele foi lá nos eventos, nas reuniões que nós fazíamos, tem esses cases de sucesso e sempre ia convidado ali para entender, para se apresentar. E era uma empresa de treinamento da região de Limeira, Campinas, assim. E ele mencionou onde foi o senhor Dantas, que era o CEO da empresa, ele fez um treinamento com ele e ele estaria promovendo o evento lá no hotel em Jundiaí. Sim. E ele seria um dos palestrantes. E você vê como é legal essas conexões. Eu falei, eu vou nesse evento, vou participar justamente porque é uma empresa que eu busco. É uma empresa referência na minha cidade. Você queria prestar serviço para ele, mas não tinha entrada. Nunca tive uma entrada. E aí, com essa apresentação que teve na associação comercial, você criou a conexão e, através da conexão, você foi prestigiá-lo e aí também com a ideia de tentar ser parceiro comercial. E ele me apresentou, eu lembro que ele, bem descontraído, ainda brincou, falou, nossa, tem alguma vaga para mim? Eu falei, cadastra lá no nosso banco de dados, que aí a gente vê se tem alguém aqui, alguma empresa que está... E se você está dentro do perfil dessa empresa. Foi engraçado, brincando. Depois, posteriormente, ele chamou, fez o convite para ir lá tomar um café, conhecer a empresa. Eles utilizavam no mercado do nosso segmento, eles utilizavam empresas do nosso segmento, porém era de outra cidade. Foi dada a oportunidade, a gente trabalhou ali e hoje na associação nós estamos implantando isso. A associação ela vem crescendo, assim como outras associações comerciais, ela busca não só o comércio, e sim empresa, porque o objetivo ali é se fortalecer, ser a própria associação é o município.
Então, dentro do município você tem empresa, você tem gráfica. É que, na verdade, é um ecossistema completo, né? Você tem padarias, tem mercados, tem transportador, tem operador logístico, E tem indústria, tem o Estado, né? E todas essas entidades, elas precisam de mão de obra. E você falou uma coisa muito interessante, que eu falo a minha carreira profissional inteira. Tem duas coisas que resolvem quase tudo na vida. Uma é o dinheiro, né? O dinheiro consegue comprar muita coisa, dá muito conforto, mas muito mais do que o dinheiro é o network. Uhum. Porque por dinheiro, pessoas não vão abrir espaço nas suas empresas. Mas por relacionamento resguardado as devidas proporções, seguranças, entre outros, a respeito, ele vai abrir espaço lá. Escuta lá o Alex é uma boa pessoa, né? Então o network, né, o americano fala em queimar pontos. E lá eu fiquei lá por 3 anos, né? E lá é muito legal porque todos os funcionários que são contratados, eles são pesquisados a sua carreira inteira profissional. Então, se você passou por 10 empresas, vão ligar para as 10 empresas e vão perguntar para o RH das 10 empresas como é que era você naquela empresa. E aí que vem o termo não queimar pontos. Porque se você sair muito mal de uma instituição, eles não vão falar mentira, mas vão falar, né, como é que aconteceu Uhum. isso. E muito tá ligado ao relacionamento, né? Tudo na verdade é relacionamento. Sim. É, e o network traz isso que você, acho que muito bem pontuado, comentou, né? E eu vejo isso, entendo e busco sempre estar atuando ativamente assim nessa linha de frente do network. E ó, tem um evento que, por exemplo, hoje eu estava lá na Intermodal, você busca ali uma conexão. Nós hoje mesmo estamos aqui por causa de um network que aconteceu. Eu lembro, eu conheci, igual você mencionou, do Eurico. Eu fui num café de negócios da Associação Comercial de Barueri, Sim. onde eu conheci o Eurico. É, Mantemos contato e eu participei de um evento da Long Brands. Dali foi feita uma outra conexão o Eurico ele tinha uma conexão em Goiás. Nós temos um cliente em Goiás. De lá, essa conexão já deu todo segmento. Num outro evento onde eu fui lá apresentar, dar um pitch da Health. Eu lembro que você também estava. Nós gravamos um Isso. podcast. Foi tão legal. É a mesma coisa o Eurico. Eu tenho o Renato Filk, que é o CEO do Grupo Gestão RH. A pessoa ali, ele está relacionado, ele está junto de todos os RH, os principais RH do Do Brasil, Brasil. ele está conectado. E eu vi uma vez o Eurico ali, quando ele fez uma gravação com o japonês do BNI, eu falei, nossa, você precisa fazer essa mesma gravação com o Renato. Eu apresentei o Renato, foi lá no evento dele, depois ele me procurou agradecendo. Dali houve outro segmento, outra energia. Então você vê que é muito importante. Porque quando, igual mencionei, você passa ali uma. E não tem local, né? Às vezes, numa Porque própria. indicação é tudo, né? Indicação é você conhece o trabalho de uma pessoa, conhece o caráter, a dignidade, entre outros. Você fala, escuta esse, escuta os outros, mas escuta esse. Porque esse eu conheço, eu coloco minha mão no fogo, né? Isso que é Exa- indicação, né? E ninguém Exatamente. vai colocar a mão no fogo de graça, né? Por uma pessoa que não tenha requisitos, que não tenha valores, entre outros, próprios, né? E quando você é indicado, tem vários cases, né? É legal que, né, quando você entra, você luta ali para conseguir um cliente. Aí você faz um bom trabalho. Daqui a pouco você vê que uma empresa que atua com esse cliente, ela te procura, fala, ó, foi indicação ao empresário ou em alguma conexão É o ali, diretor, o é o gerente, diretor, supervisor. Às gerente. vezes o próprio funcionário, né? Fala, procura lá a Helpful que ela consegue resolver o problema que você tem na mão. Porque uma troca de experiências, né? E foi o que aconteceu. Ele falou: nossa, eu tô passando com dificuldade aqui, com dificuldade de mão de obra. E ele falou: nossa, graças a Deus eu tinha isso, acabou. Tenho hoje. E faz aquela indicação e você
onde é toda a diferença. Uma indicação é totalmente diferente do que você pegar o lead ali e oferecer o seu serviço. Alex, para gente ir pro final do terceiro bloco, eu tive numa palestra e eu escutei a primeira vez o termo geração Minions. Foi alguns anos atrás, né? Que eram as novas gerações que estavam vindo, né? Diferente daquela geração que ficava 10, 20, 30 anos numa empresa, né? Nossos avós, por exemplo, pais, né? Ficavam às vezes a vida inteira numa empresa, no máximo 2, exagerando 3 empresas na carreira profissional inteira. E agora nós temos uma troca mais constante. E quando a pessoa que estava palestrando falou da geração Minion, ele falou que eram jovens, né? Na época eram jovens que eles consideravam de 17 a 25 anos, que eles não queriam mais saber de carro, eles não queriam mais saber de apartamento, eles não querem saber de dinheiro na conta, eles querem saber de um bom emprego que começa às 8 e termina às 6, de segunda a sexta-feira, e que tem um bom salário para que ele possa viajar e aproveitar isso. E eu sei que você vive, eu sei que as gerações depois da Z são um pouco diferentes. Eu tenho 2 meninos, né? Um da Z e uma menina posterior a Z. Eu sei que isso já está mudando também, mas existe uma lacuna, né? O que você, como empresário, né, através da Help, vê de alternativa para que a gente consiga suprir essa lacuna? Eu tenho visto lá o chat GPT, por exemplo, está pagando pessoas que conhecem de negócios para trabalhar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque não basta só fazer, tem que saber fazer para colocar tudo essa inteligência na máquina. Como é que você vê isso? O que vai acontecer no mercado futuro de mão de obra? Como é que a gente supra essa lacuna? Até esse exemplo que você mencionou, né, da inteligência artificial, eu vi na semana passada que saiu até eu vi bem de passagem mesmo. Por incrível que pareça, teve eu não sei a região, mas teve uma audiência que o advogado estava sendo conduzido, o juiz, e depois, ao decorrer do processo, ele viu que era o advogado da pessoa, era inteligente artificial, onde estava sendo tudo produzido Pela pela inteligência inteligência artificial. artificial. E é tão, você vê, né, moderno, assim, mesma coisa. E a preocupação da inteligência artificial é a mesma coisa num evento que você vai, às vezes, de RH, onde eles mencionam, eles valorizam, e na China mesmo, às vezes tem consultório que você chega na recepção, tem um robô, e a inteligência artificial te atende. Qual teoricamente a vantagem de uma empresa é que esse robô ele não vai acordar nem um dia de mal-humorado, ele não vai ter alteração na voz, ele não vai ficar doente, ele nada. No Então, padrão de produção. ele vai ter aquele padrão de produção, e é muito preocupante. É muito preocupante, é legal até aí, só pegando o engajamento. Eu vi até compartilhei bastante, porque é cômico, você dá risada. Teve uma entrevista, uma atriz da Globo lá, ela estava entrevistando uma mãe, que a mãe, ela falou, nossa, ela mencionando o nível de preocupação dela, falou, tô tão preocupada, porque o meu filho, ele está estudando para uma profissão que nem existe ainda. Aí ela ficou surpresa, foi mesmo? E que profissão é essa? Falou, não sei, ainda não existe. Eu dei risada, eu compartilhei bastante, por causa que você tem os grupos de RH, mas é preocupante, diferente. Mas você sabe, eu sou o CEO de uma startup na área de tecnologia. E nós assinamos do ano passado para cá com a Microsoft, né, para desenvolver inteligência artificial autônoma, e com a NVIDIA. Né, e tem outros big techs aí também estão interessados no nosso trabalho. E os meninos lá estão indo para a área de programação quântica, né, e metaverso. O que faz a IA atual parecer brinquedo de criança. E o que é o desenvolvimento de inteligência autônoma, né? A máquina faz qualquer coisa.
inclusive a vacina do Covid, né? Foi dito por um presidente de uma das divisões da Microsoft que a versão brasileira da vacina do Covid foi feita no metaverso e através de programação quântica, de um banco de dados da Amazônia, um da Fiocruz e um da China, né? Processaram tudo isso, né? E a IA forneceu a formulação. E aí, com a experiência dos médicos, biólogos, é que eles escolheram uma vertente, né? E optaram pelaquela linha de vacina para poder, de certa forma, evitar que a doença, enfraquecer a doença para que a doença não matasse. Uhum. E eu, até pegando, Rodrigo, igual você mencionou dessa geração Z, eu acho que aí tem muito e precisa ter essa parte aí de incentivo e treinamento. Por que que eu menciono até? Na minha juventude, meu tempo de adolescência ali que buscava um engajamento, a primeira oportunidade, nós tinha o Senai, eu lembro do Senai aqui da Leopoldina, nosso o quanto era difícil, o quanto que era difícil você conseguir aprovação do Senai e olha que eu por 2 vezes ainda eu fui fazer a prova do Senai e tinha uma indicação de uma empresa. Tem muitas empresas que indicava ali para o Senai, ela onde estudava no Senai e tinha um salário E pela daí empresa, já tinha a igual um contratação. jovem aprendiz hoje, alguma coisa assim, que é muito importante. Que, por exemplo, o jovem aprendiz, hoje ele tem, obrigatoriamente, ele tem que estar cursando uma instituição ali de ensino ali profissionalizante, Ligada à área dele, né? ligada à área profissionalizante, onde ela tem uma carga horária a cumprir na escola, ali na instituição, e uma carga horária na empresa. Então, na empresa ali trabalha às vezes terça e quinta, e aos outros dias ela tá na escola ali aprendendo, e o quanto é diferente, que aí quando ela entra no mercado de trabalho, ela já vem ali, já tem um treinamento, já tem uma noção, já tem alguma expectativa, algum conhecimento que é um saio e é muito importante, é um diferencial. É a mesma coisa um treinamento, às vezes numa linha de produção mesmo, estava visitando uma empresa lá, onde eles fizeram investimento, maquinário tudo novo, onde você vê que a empresa gastou uma fortuna para contratar, para fazer, onde implantou um maquinário novo que é mais rápido, mais assertivo, mais produzido. Então ele estava dando todo o treinamento para aqueles colaboradores Para poder operar a máquina. Para poder operar a máquina e buscando essa melhoria. Qualificada, mais salário, entre outros. Exatamente. Alex, o papo tá muito bom, tá ótimo. A gente chegou ao final do terceiro bloco. Eu quero agradecer o teu tempo, né, de ter vindo aqui e participar do podcast. Essa área relacionada a humanas, né, relacionada às pessoas, de vital importância para qualquer tipo de negócio a nível mundial. E tracionar isso, né, e com longevidade, com garantia, com tranquilidade, com segurança, não é algo nada fácil, né, principalmente nos dias atuais. Mas estou muito feliz com a nossa conversa, foi muito agregadora. Eu tenho certeza que vai trazer muita coisa nova, né? Muitas reflexões para os nossos ouvintes. E, de novo, né? O Alex, ele é CEO de uma empresa que é especializada na terceirização de mão de obra qualificada para qualquer tipo de empresa, seja embarcador, né? Indústria, operador logístico, transportador, entre outros. Então, muito obrigado por ter vindo. E eu que agradeço, Rodrigo, obrigado aí. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, né? Onde abre oportunidades da empresa ali, do empresário, do empreendedor, passar ali a sua experiência aí. E parabéns pelo segmento aí, boa sorte. Precisar, estamos às ordens. Muito obrigado novamente. E aos ouvintes aí, obrigado pela audiência e até o próximo podcast. Um abraço.